que existe um diálogo, um acordo entre forças mais conservadoras da sociedade, da comunidade, que querem manter as coisas como estão, manter os seus privilégios, manterem a ordem, manterem as suas conquistas, e as forças inovadoras, que apresentam soluções diferentes, renovadoras, alternativas. Então, isso também é uma combinação auspiciosa já para o início do ano. Ok? Acordos entre as facções mais resistentes, mais conservadoras, e as facções que apresentam propostas diferenciadas, novas, alternativas, criativas, não experimentadas até então, sem que uma parte precise colidir com a outra, ou excluir a outra, ou banir a outra. Tá? Isso serve para a vida de cada um de nós, nossos familiares, aquelas figurinhas difíceis na família, que quando chegam criam desavenças. Porque isso existe no micro e no macro. Né? Aquelas figurinhas do condomínio, né, que você concordam e criam desordem, ou então resistem a mudanças, a novas perspectivas, a renovação. Não é isso? Tá? Muito bem. Você vê que nós acabamos de ter eleição na Argentina, onde houve uma troca, né? Uma troca de figuras de poder. Estamos tendo na Venezuela, ali não é para a presidência, é para a Câmara, né? Para deputado, Câmara, mas é o poder legislativo, que está numa situação bastante tensa, ali vamos ver o que sai de renovação. Temos atualmente no Brasil esse quadro bastante incerto de governabilidade, de quem fica, quem sai, quem mantém, quem segura, quem substitui, não é? Ok? Então, essa é uma combinação é uma indicação bastante positiva para o cenário do momento, ok? Isso é o início do ano, tá? Aí nós temos logo a seguir, entre março e junho, na sequência, o trimestre seguinte, nós temos uma quadratura de Júpiter e Saturno. Março a junho. Tá? E essa quadratura, a gente já experimentou os efeitos dela agora, meio desse ano, julho e agosto de 2015. E ela é, sem sombra de dúvida, uma das responsáveis pelo processo de inflação que nós, pelo menos no Brasil, que isso está no céu, é mundial, mas caiu bastante em cima da gente, né? O Júpiter quadrado Saturno, ele é uma indicação de aumento de custo de vida, do custo das despesas estruturais e básicas da vida de uma pessoa. Aluguel, moradia, luz, gás, transporte. Ele aumenta o nosso custo de vida. E aí gera, obviamente, um processo inflacionário. Né? Isso volta a se formar no segundo trimestre do ano que vem. Então, a gente viveu esse ano no Brasil, uma escalada de preços assim, extraordinário, principalmente no campo da eletricidade, né? Do fornecimento de eletricidade. E tudo, subiu tudo. Mas essa gasolina, etc. Ok? Tá? E aí o que acontece? Qual é o efeito disso? É que fica muito caro crescer. Quer dizer, para uma empresa, para um negociante, para um lojista, né? Para quem tem um negócio, um escritório, uma quadratura Júpiter sobre Saturno, uma quadratura entre Júpiter e Saturno, o que acontece? Qualquer crescimento que você faça em termos de investimento, de espaço, de equipamento, de maquinaria, de funcionário, sobe muito o custo da sua estrutura. Então, isso quer dizer que os empresários, os comerciantes, os lojistas, as pessoas que têm seus pequenos negócios, não crescem porque esse crescimento implicaria um aumento de custos que pode ser que não
não valha, não traga o retorno, né, que aquele aumento possibilitaria. Então, é o tipo do período que é perigoso fazer crescimentos que aumentam os seus custos operacionais. Ok? Tá? Mesmo que você tenha um aumento de demanda, quando você pensa em ampliar a sua estrutura, talvez esse aumento de demanda não cubra o custo da estrutura, a oneração do custo da estrutura. Ok? Então, isso nós temos no segundo trimestre do ano que vem. Nesse mesmo período, nós vamos ter maio, né? Dentro desse período, nós vamos ter um T-square no céu, que é o Júpiter em Virgem, fazendo oposição a Netuno em Peixe, fazendo quadratura com Saturno em Sagitário. Isso tudo por volta do grau 13, 14, 15, é isso? Isso. Né? Maio. Pegando em cheio o Sol do Brasil, que é 14 graus de Peixes. Ok? A gente vai falar um pouquinho do Brasil, especificamente daqui a pouquinho. Mas, obviamente, essa oposição Júpiter, essa quadratura T, que a gente chama tecnicamente, Júpiter oposto Netuno, quadrado Saturno, a gente está falando do quê? De que existe Saturno, né? um limite, uma redução, um encurtamento, né, das possibilidades de você alargar, avançar, desdobrar. Ok? É isso que quer dizer. Ou seja, é incerto fazer movimentos de avanço, crescimento, expansão. Não tem. Saturno não está dando a menor garantia de que, se você embarcar numa avançada, que ela se sustente, ou se mantenha, ou se remunere, ou se garanta. Muito pelo contrário, é um período de encolher, reduzir, né? Administrar, enxugar qualquer sonho, qualquer perspectiva, qualquer ilusão de multiplicação, melhorias, avanços, arrancadas. Então, promessas que surjam aqui, ou negócios que surjam aqui, que pareçam muito vantajosos, pode dar uma encolhida nisso. Ok? Tá? Muito bem. Outra coisa importante, alguém tinha me perguntado desse crescimento do vírus, dos efeitos, né, do vírus da Zika, como mais um desdobramento dos efeitos do mesmo mosquito, né, que faz a dengue. Agora se descobriu ainda que tem outros males, né, associados a ele. Essa oposição Júpiter-Netuno, ela é perigosa, entre outros efeitos, ela é perigosa para a expansão de doenças, ou vírus, ou bactérias, ou doenças via contágio, né? Via contaminação, via contágio. Aquilo que se caracteriza como uma epidemia. Tudo que está ligado à epidemia é um efeito colateral de Netuno, das passagens de Netuno. Então, se você tem um Júpiter assanhando esse Netuno, você está dizendo que pode ter um aumento desgovernado de situações de epidemia. E o Saturno, né? E o Saturno está dizendo o quê? Saturno quadrado Netuno, que é difícil, ou os meios disponíveis para se controlar, para se administrar esses processos de epidemia não são suficientes ou não são eficazes. Ok? Tá? Muito bem.
Vamos lá. Estão sugerindo que as pessoas não engravidem, restringiu, né, a situação na televisão. Você vê que é isso a solução. Saturno, a solução a solução não tem filho. É de uma eficiência atroz, né? Como é que pode? A saúde pública, né? A saúde pública não se ocupou, ou não verificou, ou não registrou, ou não pesquisou, cortou, né? Corta o crescimento da população. É uma solução bacana. Inclusive pode ser que não tenha relações sexuais também. Mas você faz aí. Não é? Você não pensar nisso. Aliás, perguntaram isso no Fantástico ontem. Então. Em relações sexuais, alguém que teve zika. O cara falou que não tem prova prova ainda. Não, é no sentido, para não engravidar, você usa a melhor solução, não engravide. Né? Use médicos concepcionais. Uma solução melhor ainda, não tenha relações sexuais. Aí você não engravida de jeito nenhum. Imagina, né? Até então, é tipo assim. Então, essa é a solução realmente idiota. Vamos lá. Tá? Bom. Ok? Aí nós temos uma boa notícia entre março e junho, simultâneo, dentro daquela complicada, que é a quadratura de Saturno, nós temos um trígono entre Júpiter e Plutão. O que é? Trígono entre Júpiter e Plutão, no céu, coletivo, ainda não é Brasil. Março a junho, março, junho e julho. Desculpa, não é março A, é março, junho e julho. No Júpiter, Trígono, Plutão. Ok? Tá? Bom. O que dá isso aqui? Ele vai ver. O Júpiter, Trígono, Plutão, ele é uma das indicações de que, de qualquer maneira, a capacidade de investir, o dinheiro, ele volta a circular para investimento. Investir em negócio, investir em empreendimentos, investir em infraestrutura. O capital volta a se disponibilizar, volta a se ter acesso para se ter crédito, financiamento, empréstimos, parcelamentos, negociar parcelamento de dívida. É uma indicação de que se consegue pagar dívidas, consegue se receber aquilo que nos devem. Porque o que é o Júpiter e Plutão? Para quem não conhece um pouco a linguagem astrológica. Vamos lá. Plutão, em astrologia, ele está associado vamos dizer, na face perversa dele, ele está associado ao endividamento, à perda de crédito, a débito, a não conseguir receber dívida, a declínio, a subtração. Na face positiva dele, ele está associado a resgate, a recuperação, a retomada, a refazer. Essa combinação Júpiter, Trígono e Plutão é a combinação mais amiga do dinheiro que existe. Ela é pró-dinheiro, pró-capital, pró-recapitalização. Então, quem estava meio enforcadinho consegue ou quitar suas dívidas ou negociar de alguma forma que consiga, vamos ver, diminuir o débito. E quem estava precisando receber, tem um monte de gente aí sem receber, principalmente empresas ou prestadores de serviços para governo, né? No Brasil, quem fornece para governo de estado, a prefeitura está fazendo um pouquinho melhor, a prefeitura do Rio, nos outros estados não, nas outras cidades não, mas o Rio está pagando relativamente direitinho. Mas para quem presta serviço ou empresas que forneceram, né, produção para governos de estado, governo estadual e federal, não está recebendo. A gente acabou de saber que agora em dezembro o governo federal fecha o pagamento, para de pagar. Eu estou quase fazendo a mesma coisa. Eu e a Dilma, nós não vamos pagar mais nada. Mas o Júpiter, Trígono e Plutão fala de uma
de um aumento da capacidade pagadora. Tá? Porque o dinheiro, de uma certa maneira, volta a circular ou a ser liberado. As pessoas têm acesso a crédito, lançamento, etc. Ok? Então, quem estava meio atrapalhado, eu acho que é um período que a pessoa consegue receber aquilo que lhe deve e consegue negociar o seu saldo. E quem precisa receber é a hora de cobrar. Ok? Esse é o Júpiter segundo botão. Em termos de arrecadação, em termos de medidas que envolvam a arrecadação de impostos, ou impostos inteligentes, impostos espertos, isso é mundial, não é Brasil não, é mundial. O Júpiter segundo Plutão é a melhor época para se pensar estratégias de arrecadação, cujo resultado seja eficaz. Ok? Vamos lá. Porque a arrecadação burra é que é o problema, porque às vezes onera muito aquele que paga o imposto e não vai para nada, não serve para coisa nenhuma. O quê? E aí o Brasil é aquele imposto do chefe. Vamos lá. Não, esse aí não passa não. Hein? Esse aí não passa não. Não? Não precisa falar disso. O ciclo Saturno-Netuno. É porque essa questão do imposto do cheque é uma medida assim, preguiçosa. É uma medida preguiçosa. No sentido que, isso estou falando agora astrologicamente, o Júpiter segundo Plutão, ele fala de possibilidades de melhoria de arrecadação porque cria-se meios de ter mais dinheiro circulando. Negócios, investimentos. Aí fatura-se mais, paga-se mais e arrecada-se mais. Pode ser também eles recuperando créditos perdidos? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Isso, que perdeu crédito. Perdeu crédito. Muita gente está devendo, vão correr atrás. Isso é um Júpiter sem função. Tá? Agora, então, aumentar ou criar mais imposto é só uma forma preguiçosa de pensar, sabe? É só pensar na vida de cada um de nós. Né? Quando a gente está tentando arrecadar mais dinheiro, ou se apertado, tem algumas maneiras de fazer isso. Vocês querem sugerir? Querem cada um de nós? A gente sabe o que fazer, né? Diminuir a despesa. Primeiro, você diminui a despesa. Primeira coisa que você faz. A segunda, tu corre atrás de fazer algum. Produzir algum. Não é? Ok? Não é pedir para o seu pai aumentar a mesada. Não dá mais. O pai não dá mais. Isso, entendeu? Não é uma solução. Faz o seu, faz um vinho, né? Fabrica, produz, gera. Isso vira também arrecadação. Ok? Muito bem. Ciclo Saturno-Netuno. Essa é uma quadratura. Tá? Nós vamos ter entre junho e setembro. Não esquecer que em maio já fizemos aquela quadratura que lembra? Júpiter oposto a Netuno, quadrado Saturno. Aí permanece a quadratura Saturno-Netuno entre junho e setembro. Tá? Bom, vamos lá. Vai ser na época da Olimpíada também. Vai, de junho a setembro. Tá? O que dá um Saturno quadrado Netuno que está no céu? Saturno em Sagitário, Netuno em Peixes. Primeira coisa, ele é uma indicação mundial de um certo desencantamento, de uma certa perda de ilusão. Isso vale coletivamente, mas vale na vida privada, na vida pessoal, familiar de cada um de nós. Toda vez que Saturno faz quadratura com Netuno, existem dois efeitos. Primeiro, é uma indicação de que a gente tem que
se ocupa, a gente é obrigada a se ocupar mais com o pão nosso de cada dia, o básico, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos custeia a vida, nosso custo de vida, e os nossos planos, nossos anseios, aquilo que nos dá um certo encantamento, aquilo que nos dá uma certa arte de viver, aquilo que nos dá uma certa poesia, fica para depois. Então, a gente adia sonhos. É um daqueles períodos que a gente gasta mais tempo e energia correndo atrás do pão e deixando de lado, e sacrificando, e postergando aquilo que nos traria deleite. Então, por exemplo, cota-se investimento em arte, investimento em cultura, investimento em filme, tudo aquilo que produz encantamento, aquilo vai sendo criado. Isso coletivamente, mas na vida de cada um de nós também. Começa assim, olha, eu adoro ir para Veneza, esquecer um pouco essa vida difícil. Não vai. Então, são essas coisas que vão dando um encantamento para a alma, não é? Mas como a vida concreta, ela vai ficando mais pesada, mais difícil, mais exigente, a gente se consome mais em termos de atenção, em termos de tempo, em termos de desgaste, em termos de esforço, com aquilo que é o pão nosso cada dia. Né? Então, isso dá um certo, coletivamente, um certo bode. Dá bode. Dá uma falta de glamour, de poesia e de desencantamento, no sentido de a gente ver também que certos ideais não se cumprem. Certos ideais, certas coisas que nós, humanos, né, acreditamos como ideal. Né? É isso. No sentido mais ecológico, como o Netuno está ligado a tudo que é água, enchente, vazamentos, deslizamentos, contaminação de águas, né? A gente acabou de ver esse acidente grave em Minas, né? O Saturno quadrado Netuno quer dizer também que não se dispõe dos meios, da eficiência, da competência, dos recursos, da estrutura para conter, se ocorrerem, né, esses vazamentos, contaminações, deslizamentos, contágios, epidemias. Não se dispõe, não se tem o suficiente para barrar, né, impedir. Isso é um detalhe que eu queria ressaltar. Toda vez que Saturno está fazendo um ângulo harmônico com um planeta grande, lento, sexual, para quem não conhece, grande conjunção, quer dizer o seguinte: não importa o tamanho da encrenca, há meios de se gerir aquele problema. Quer dizer isso. Um Saturno trigo no Plutão, um Saturno sextil-Urano, um Saturno trigo-Netuno, quer dizer assim, não importa o tamanho da encrenca, por mais avassaladora que ela seja, em termos de epidemia, em termos de desastre ecológico, em termos de vida econômica, mesmo na vida das pessoas de cada um de nós, eles são geríveis, há possibilidade de gestão sobre eles. Eles não passam do seu controle. Toda vez que o Saturno faz uma quadratura, uma oposição com esses planetões, isso quer dizer que quando vem uma encrenca, ela é maior do que as nossas condições de conter, administrar e gerir. Ok? Muito bem. Então, isso é o Saturno.
Aí nós temos um Saturno quadrado 9. Esse 9, setembro, outubro de 2016. Tá? Já vamos entrar no Brasil. No início da palestra eu comecei falando para vocês que o nó do norte é a direção, o caminho, etc. Que no início do ano a gente tinha aquela combinação auspiciosa entre o Júpiter e o nó do norte, indicando que existiam dirigentes, ou exponentes, ou figuras, ou líderes, né, capazes de fazer as coisas avançarem. E que havia um caminho propício, próspero, né, para que as coisas fossem encontrassem rumo. O Saturno quadrado 9, ele quer dizer exatamente o contrário, no final do ano. Isso quer dizer que as situações acontecem de uma maneira que a gente fica num impasse, numa encruzilhada, Saturno quadrado 9, e que você está amarrado, você está impedido, ou você não tem os meios de achar uma saída, uma direção, um rumo para fora daquela condição. Ou ver que todas as tentativas à mão foram experimentadas e não resultaram. As tentativas conhecidas, as que se dispõe sempre, foram tentadas e não apresentaram rumo, não deram rumo. Então, Saturno quadrado 9, final do ano. E mais ainda, terceiro, se houver escassez de algum bem, água, eletricidade, este é um período de falta. Se há escassez de um produto, aqui falta. Saturno quadrado 9. Ok? E, finalmente, dizer que os dirigentes, aqueles responsáveis, dirigentes, líderes, diretores de grandes corporações, estão sem uma boa carta na mão para apresentar alternativas de. Então, o ideal é que a gente chegasse até esse período com as coisas mais resolvidas. Que as portas são os caminhos são mais fechadinhos. Tome a ruda aqui, vai tentar fazer, vai que abre caminho, quebra a demanda, sei lá o que, abre, porque aqui está fechadinho. Isso aqui, então não vamos chegar lá com esses impasses de hoje. Isso vai ser exatamente setembro, outubro. Tá? Eu acho que temos eleições, né? Não, outubro. Eleições municipais. Uma eleição Não, municipal. Ah, americano. É agora. vereador, tá. Aqui é municipal. E finalmente fechamos o ano com um Júpiter quadratura Plutão. Isso é novembro, dezembro de 2016. Então tinha um trígono que evoluiu para uma quadratura. Então, que aqui já é um Júpiter, já entrou em Júpiter, fez uma quadratura com Plutão e Capricórnio. Né? Ok? Então, aqui Ele vai chegar a fazer. vai chegar para aqui. Esse aqui é exatamente o contrário do que a gente falou de Júpiter e Plutão. Não entremos endividados neste ciclo. Nem a gente devendo, porque fica muito difícil saldar débitos, quitar débitos toda essa quadratura. E muito difícil receber de quem nos deve. Porque as pessoas não estão podendo nos quitar. É melhor cobrar antes, do que fazer a função. Aqui temos uma subida avassaladora de juros. Então, pegar dinheiro emprestado, parcelar cartão de crédito, pegar financiamento é uma roubada. O dinheiro some, o capital some, fica caro, fica difícil conseguir empréstimo, financiamento,
renegociar dívidas, patrocínio, bolsa de estudo, pensão. Ok? Justamente o capital some sempre em situações de insegurança, né? Segurança política e econômica. Então guarda o dinheirinho para lá. E, obviamente, aqui sim a arrecadação